Certa vez um líder queria ministrar um estudo cujo título era As Características de um Cristão. Passava ali o texto com sua esposa, enumerando cada uma dessas características. O seu filho, que ouvia atentamente, parou para refletir e disse: acho que eu não conheço um cristão. Olá, seja bem-vindo ao canal Visão no Reino. Eu sou Nathan Bezerra e eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração. Bom, antes de prosseguirmos, eu quero te pedir para se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar a sua opinião sobre o assunto que nós estaremos tratando aqui, porque quando você interage, quando você engaja, o YouTube entrega esse conteúdo para mais pessoas. É importante lembrar que o foco desse canal é falarmos sobre o reino de Deus e como desenvolver a sua vocação, como buscar o reino de Deus em primeiro lugar. E hoje a gente traz essa temática sobre o que é ser cristão. Primeiro, ser cristão não se limita a ser evangélico. Ser cristão não é apenas ser crente. E ser cristão também não é apenas declarar-se cristão lá no censo do IBGE ou no perfil do seu Instagram. Ser cristão não é necessariamente identificar-se com o sistema estabelecido por Constantino quando oficializou o cristianismo como uma religião do Império Romano por volta dos anos 300. Ser cristão está para além de identificar-se com o movimento protestante do século XVI que visava reformar a Igreja Católica Apostólica Romana. Ser cristão é ser um imitador de Cristo. Em Atos 11:26 diz que em Antioquia os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. E é interessante porque como foi que isso aconteceu? Primeiro, a igreja começou a ser perseguida. Quando você vai ver ali Estevão morrendo, as roupas de Estevão sendo jogadas aos pés de um jovem chamado Paulo, mostra que Paulo fez parte daquele processo de perseguição da igreja no início. Inclusive, Paulo pega cartas para ir até Damasco para trazer cristãos presos para Jerusalém. E o que acontece no caminho? Paulo se converte ao Senhor. Dali, Paulo vai para as regiões da Arábia, onde ele tem as revelações. Isso vai tá escrito em Gálatas. Paulo volta a Damasco e então vai a Jerusalém. Quando ele chega em Jerusalém, que talvez aí os discípulos têm toda aquela situação para receber Paulo, não, que ele era um perseguidor e tal. E aí Barnabé é quem aproxima Saulo ali dos apóstolos. Essa separação também, Saulo e Paulo. Saulo é o nome judaico e Paulo é o nome romano. Então o que acontece? Paulo fica por ali, mas Deus manda Paulo voltar para casa, para Tarsis. Depois nós vamos fazer um vídeo só sobre essa questão. Hernani Dias Lopes tem uma tese bem interessante sobre isso. Então, Paulo volta para Tarso. Nesse terim, a igreja estava sendo perseguida. Você vê Filipe pregando para o eunuco, nesse contexto de perseguição que a igreja estava sofrendo. Certo é que nessa situação toda, o evangelho chega ali em Antioquia da Síria e uma igreja começa a se estabelecer ali. Então, mandam informar lá em Jerusalém o que está acontecendo e os apóstolos então enviam Barnabé. Quando Barnabé chega em Antioquia, que vê aquele trabalho se desenrolando, aquele trabalho sendo desenvolvido, Barnabé vai até Tarso, vai buscar Paulo. Paulo ficou cerca de mais de 10 anos lá no anonimato. Paulo então volta, Paulo vem para esse trabalho com Barnabé ali em Antioquia, e aí é o que o texto apresenta, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Qual a aplicação que eu quero trazer? Os cristãos receberam esse nome pelos outros, foram as pessoas que identificaram o comportamento deles parecidos com Cristo que eles pregavam. Até então, lá em Jerusalém, eles utilizavam o nome, o caminho, né, o nome que havia sido dado e tal. Certo é que cristãos, como seguidores de Cristo, foram as pessoas que deram esse nome. Os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Jesus disse que você conhece as árvores pelos frutos. Então, ser cristão é ser um imitador de Cristo. Ser cristão é permitir com que as pessoas observem que nós fazemos jus ao discurso que pregamos, que nós buscamos ser mais parecidos com Cristo, que o Cristo ao qual nós pregamos, ele é o nosso maior referencial e mais do que isso, o Espírito Santo habitando em nós, nos dá condições de lutarmos dia após dia contra o pecado e sermos imitadores de Jesus. Talvez você já tenha ouvido falar de David Livingstone, um missionário escocês que gastou a sua vida pregando na África. E em 1871, um jornalista chamado Henry Stanley, ele falou: vou em busca de David Livingstone. Como ele era conhecido e já havia passado meses em que ninguém sabia do paradeiro de David Livingstone, então eles montaram ali uma comitiva e foram fazer uma reportagem, uma entrevista, uma pesquisa sobre o trabalho de David Livingstone. E eu vou ler agora
as próprias palavras do jornalista Henry Stanley. Olha o que ele disse. Fui à África levando o preconceito do maior ateu de Londres. Mas quando eu vi aquele idoso solitário, perguntei a mim mesmo, qual seria a razão que o levaria a ficar aqui nesse fim de mundo? O que é que inspira essa vida? Por meses fiquei pensando muito nele, enquanto ele levava sua missão para a frente, comandado pela Bíblia, deixando para trás tudo para seguir a Cristo. Vendo sua piedade, sua gentileza, seu zelo, sua sinceridade, pouco a pouco minha simpatia por ele foi aumentando. Fui convertido por ele, apesar de que ele nem tentou me mudar. Não foi a pregação de Livingstone que me converteu, foi a vida de Livingstone. Algumas fontes chegam a dizer que esse jornalista ainda afirmou: eu creio que existe um Cristo, porque existe um David Livingstone. Então, nós precisamos entender que ser cristão é muito mais do que mudar o perfil do Facebook, do Instagram. Ser cristão é muito mais do que dizer para as pessoas que é crente, que gosta de música gospel, que vai na igreja tal, na igreja Y, que faz parte de um movimento de jovens e etc. Ser cristão é ser um imitador de Cristo. Tem um ministério muito top que me inspira muito, que é o Jesus Copy, né? Copier de Jesus, do Douglas Gonçalves. Então, o meu incentivo a você hoje, que de repente está iniciando a fé, de repente colocou aí no YouTube essa busca, o que é ser um cristão, é dizer claramente a você, muita coisa do que você tem visto por aí não é ser cristão. Muita coisa do que você tem visto é apenas um status social, né? Disse que o Brasil tem cerca de 90% de cristãos, entre protestantes e católicos aí. E olha como o Brasil está, conhecido como o país da corrupção, tantas atrocidades nós temos visto. Como seria um país com quase 90% de pessoas declarando-se cristãos dessa forma? Então, ser cristão, completamente diferente do que nós temos visto aí. Ser cristão, de fato, biblicamente falando, é sermos um exemplo de Cristo. Eu quero te incentivar a isso, a buscarmos a Deus. Se você está procurando também referenciais na internet, além de se inscrever e acompanhar o nosso canal aqui, quero te pedir também a seguir o Jesuscope, ver todo o material que eles têm desenvolvido, que eu tenho certeza que vai te abençoar e vai te ajudar nessa caminhada cristã. Efésios 5:1 diz: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Bom, esse é o nosso vídeo. Se você chegou até aqui, quero te pedir para deixar a hashtag #EuSouCristão. Deixa aí nos comentários e não se esqueça, tenha foco, tenha visão no reino. Deus te abençoe.